A primeira fase é onde todas as organizações começam, é a fase da multitarefa. Não existe papel muito bem definido. O próprio dono abre o negócio, ele fecha o negócio, ele atende fornecedores, ele vai até o banco fazer pagamentos, ele atende clientes, ele limpa, ele carrega a caixa e faz o que precisa ser feito. Nessa fase, todo mundo está lá para fazer o que precisar. Ainda não houve tempo de estruturar e organizar as funções. Então, as pessoas simplesmente entram lá e começam a contribuir com o que podem na medida que as coisas vão acontecendo. Muitas organizações podem passar anos nessa fase. Por quê? O que faz a empresa modificar de uma fase para outra é, número 1, a necessidade do mercado. Na medida que a concorrência vai avançando, nós também somos convidados a ajustar a nossa organização, porque senão não continuamos mais naquele mercado. Número 2, a cabeça do principal gestor, o principal tomador de decisão. Esta pessoa, na medida que a mente dela funciona numa fase 5, 6 ou 7, é natural que ela vai querer conduzir a organização nessa direção. Mas uma pessoa que abre uma empresa na fase 1, e a mentalidade dela é de fase 1, ela pode passar a vida inteira aí, ou até que um concorrente chegue e quebre essa empresa totalmente. O risco é o seguinte, uma empresa de fase 1 faz com que o empresário não cresça. Ele fica tão envolvido na operação, ele está tão envolvido no dia a dia, com a mão na massa, que ele não tem tempo de analisar indicadores, ele não tem tempo de analisar o que está acontecendo com a organização, de criar novas estratégias, de pensar em melhoria. Porque a cabeça dele é tomada, é chupada por toda aquela movimentação do dia a dia. O que fazer para sair rapidamente da fase 1? É imediatamente começar a incluir aquilo que vai te levar para a fase 2, a divisão das tarefas. A fase 2 é uma fase chamada funcional, é a fase da funcionalidade. Isso significa que a gente começa a determinar funções. Por exemplo, você vai cuidar dos clientes, você vai cuidar de compras, você vai cuidar mais da parte de produção. Então, na medida que a gente vai dividindo as funções, os papéis, e que vai ficando cada vez mais claro o que cada um está ali para fazer. Quanto mais rápido você puder passar para a fase 2, melhor. Por quê? Porque ao delegar e deixar mais claro o que cada um está ali para fazer, começa a sobrar mais tempo, dá mais organização. E fica mais evidente, então, as tarefas que cada um pode fazer para melhorar o seu processo. Então, a fase 2, ela precisa ser implementada, não é um organograma formal, muitas vezes não tem nada desenhado, não tem descrição de cargo, mas pelo menos verbalmente as pessoas sabem, não, isso é com fulano, isso é com ciclano. Qual é o risco da fase 2? Quais são os problemas que podem surgir aqui? Que geralmente na fase 2, a pessoa não necessariamente tem as pessoas certas para cada lugar. Ela acaba contratando as pessoas porque conhece, porque foi indicação de alguém, muitas vezes familiares. E eles pensam o seguinte, não, eu contratei essa pessoa porque pelo menos eu confio nela. Só que confiar na pessoa é completamente diferente dela ser competente para fazer a entrega que ela está ali para fazer. Na fase 2, às vezes você tem uma empresa que é muito familiar, muito patriarcal o modelo com que ela faz, muito paternalista a forma como é feita a gestão. Está tudo na cabeça do dono, as pessoas estão fazendo determinadas funções, mas depende muito mais do relacionamento entre elas. Esse aspecto relacional de manter os vínculos emotivos, às vezes, tem um peso maior do que as entregas e a competência das pessoas para fazerem o que precisa de fato acontecer. Gilberto, como é que a gente então começa a fazer a transição da fase 2 para a fase 3? Qual é a cura? O que é que a gente tem que incluir? Começamos então a criar metas, ou seja, as pessoas precisam, o que é meta? Meta é uma coisa que você tem que atingir, que é além do que você já faz hoje e tem um prazo definido. Essa é uma fase que a gente chama de entusiasta, porque na fase 3 começa a vir o entusiasmo e vamos fazer mais, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Então geralmente a gente escuta essas frases, né? Sangue nos olhos, bora para cima, tem que acreditar, vamos fazer. Mão na massa, todo mundo tem metas e quer cumprir aquelas metas e fazer acontecer da melhor forma possível. É uma fase muito vibrante, mas também tem os seus problemas. A fase 3, se não se estrutura, às vezes nós podemos estar trabalhando com uma meta, mas não é a melhor meta para a organização, porque nem sempre essas metas são baseadas em análise, em indicadores. Se o mercado é promissor, a empresa pode crescer bastante, mas quando o mercado dá uma arrochada e a empresa está na fase 3, ela passa por grandes dificuldades, porque ela não tem estrutura para suportar, às vezes, uma retraída do mercado. Como que a gente sai da fase 3 para a fase 4? Começa o mapeamento dos processos. A gente começa a querer realmente entender e desenhar o que a organização precisa realizar em cada fase. Quem é fornecedor e quem é cliente. Então uma pessoa faz uma peça e envia para quem? Uma pessoa cria uma informação, um relatório e envia para quem? Então você tem o fornecedor da informação e o cliente da informação, o fornecedor do produto e o cliente daquele produto. O olhar passa-se agora de fornecedores e clientes. E o mapeamento dos processos, como isso precisa acontecer.
Aqui também começa a criação dos procedimentos, que é o passo a passo de como as coisas devem acontecer aqui dentro. E naturalmente os indicadores, porque se mede quanto tempo leva para fazer, quanto custa para fazer isso. Na fase 4 é como se você batesse uma fotografia, como se você fizesse uma radiografia, desculpe, da organização. Você começa a observar as coisas que antes estavam completamente invisíveis, porque agora você colocou tudo no papel, tudo na parede. Então tem descrição de cargo, tem os responsogramas e tudo isso implementado, cria essa estrutura para a produtividade. Para quem não estava acostumado a nada disso, agora tem que ter assinatura de alguém, agora alguém vistoria, tem um checklist, a pessoa tem que preencher um relatório que antes não tinha, ela tem que colocar no sistema, antigamente ela não precisava, então começa a parecer que a empresa está ficando muito burocrática, mas é extremamente importante, porque é isso que começa a dar robustez, a gente começa a entender os fluxos que acontecem dentro da organização e as pessoas começam a ter uma real noção da quantidade de trabalho que tem para fazer e também, às vezes, do tempo ocioso que algumas áreas têm, porque antes não tinha nada disso mapeado. E aí, como fazer, Gilberto, para sair da fase 4 para a fase 5? A fase 5 é a fase incremental. É a fase onde nós vamos fazer as melhorias incrementais da organização. Então, por exemplo, agora que eu descobri que esse processo de A até B, entre a gente produzir e entregar, nós levamos 5 dias, a meta agora é trazer para 4 dias. Então, temos que pensar se a gente pode automatizar alguma coisa, se a gente pode colocar mais tecnologia, uma máquina nova, se é uma questão de capacitação das pessoas, se é alguma modificação de layout para o processo acontecer de uma forma mais fluida. Na fase 5, a partir da perspectiva do cliente, por exemplo, o que o cliente vê valor? O cliente quer o produto mais barato? O cliente quer o produto mais rápido? O cliente quer um produto com mais qualidade? Então, da perspectiva do cliente, a gente olha para os nossos processos e começamos a buscar incrementar o maior valor possível para o cliente. Se uma empresa leva 7 dias para entregar o produto para o cliente fala assim, nossa, seria muito bom se me entregasse em 3 dias no máximo, então nós vamos olhar para dentro da organização e pensar como que a gente pode ajustar todos os nossos processos para que no lugar de 7 dias a gente consiga entregar isso em 3 dias. Se para o cliente o que tem valor é a qualidade do serviço prestado, a gente vai olhar para dentro e falar como que a gente pode encantar o nosso cliente por meio da experiência para que ele tenha uma sensação de um serviço fabuloso. Se para o nosso cliente o importante é custo baixo, então a gente olha para os nossos processos e pensamos como nós podemos fazer isso mais barato para conseguir entregar para o cliente pelo menor preço possível. O cliente é colocado no centro da mesa, a gente escuta o que ele tem para dizer, aquilo que ele vai valorizar, que vai fazer com que ele então esteja disposto a desembolsar e pagar pelo nosso produto, nosso serviço, e nós então vamos repensar todos os nossos processos internos para fazer essa entrega de valor para o nosso cliente. É uma fase muito bonita, que há muitas melhorias, aqui entram várias ferramentas de qualidade, Kaizen, Lean, entre outras, onde nós vamos começar a rodar os PDCAs para ir melhorando todos os processos continuamente, fazendo as melhorias necessárias para entregar para o cliente o que ele valoriza e deixar rentabilidade para a nossa organização. Quais são os problemas da fase 5? Cada um quer fazer a sua entrega melhor possível. Então, uma área quer garantir que vai entregar para o cliente o melhor possível. Só que nem sempre tem uma boa relação com os fornecedores. Então, muitas vezes, como cada um está pensando no seu quadrado, cada um tem os seus indicadores, tem as suas metas e os seus projetos, ninguém está muito disposto a colaborar com as outras áreas. Tipo, eu tenho que entregar, eu tenho minha meta, eu tenho meu prazo, eu tenho minha qualidade, ferre-se o resto, eu vou fazer o meu. E a outra área está pensando da mesma forma. Só que todas elas são interdependentes. E porque elas não estão trabalhando juntas, a organização começa a sofrer consequências. E aí que entra a necessidade de se implementar a fase 6. Na fase 6, que é uma fase colaborativa, é uma fase em que as pessoas começam a trabalhar juntas para resolverem em conjunto problemas que estão impactando toda a organização. Os departamentos se unem em determinados projetos, várias pessoas de áreas diferentes estão trabalhando para melhorar alguma coisa que vai ser bom para o todo. Aqui realmente começa a valorizar o propósito da organização, os valores da organização. O propósito aqui é inspiracional. Enquanto na fase 4 a gente tem missão, visão e valores, na fase 6 o que nós estamos falando é que o nosso propósito nos inspira. E ele é que dá sentido para todas as ações que nós estaremos realizando na organização. Na fase 6 nós estamos falando em viver os nossos valores, não é ter valores, é vivê-los na prática. Então todos os departamentos sabem exatamente como devem se comportar para que esses valores estejam sendo vividos na organização por cada pessoa. Aqui nós estamos falando das pessoas serem mais ouvidas, elas participarem do processo de construção de estratégias, participarem do processo de construção de inovações. Aqui as pessoas se reúnem, elas debatem, elas compartilham. E uma coisa muito importante, enquanto na fase 4 e na fase 5
a capacitação é muito mais técnica para que as pessoas possam fazer bem o trabalho que elas estão lá para fazer, na fase 6 começa o desenvolvimento comportamental. Na fase 6 a gente começa a trabalhar o nível de maturidade das pessoas, a habilidade delas de se comunicarem cada vez melhor, de interagirem de uma forma cada vez mais construtiva. Então no nível 6, na fase 6 existencial, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma empresa em que as pessoas, além de gostarem de trabalhar, têm uma alegria imensa de, junto com seus colegas de outras áreas, construírem coisas que vão ser bom para o todo, para todo o sistema. E aí, o que acontece é que, naturalmente, quando isso começa a acontecer, por vezes, todas as pessoas estão tão felizes de estarem colaborando e criando um ambiente tão agradável para elas, que, de certa forma, elas começam a perder o time das melhorias da fase 5. Elas começam a perder o time de cuidar da estruturação que precisa ser feita para garantir que as melhorias aconteçam da fase 4. Elas perdem um pouco aquela velocidade de atingir as metas, aquele desejo, aquele ímpeto de atingir as metas da fase 3. Elas perdem um pouco da clareza da função, já que todo mundo está ajudando todo mundo. Muitas vezes voltam de uma forma até um pouco imatura para a fase 1, onde todo mundo está fazendo um pouco de tudo e, de novo, já não estão sabendo direito onde que eles estão envolvidos. E aí esse meio perdido que fica a organização precisa naturalmente implementar a fase 7. A gente define bem, com muita clareza, a direção estratégica da organização e começa a alinhar tudo nessa direção. Nós temos um propósito, que é qual é a grande diferença que nós vamos fazer no mundo por meio da nossa organização. Diante desse propósito, todas as estratégias de todos os departamentos, de todas as áreas, precisam apontar para esse propósito. Mais do que isso, a estrutura tem que estar totalmente desenhada para dar suporte para esse propósito, para fazer isso acontecer. Mais do que isso, nós temos que ter as tecnologias necessárias para fazer isso acontecer da melhor forma possível. Temos que construir uma cultura que fortaleça e dê velocidade para esse propósito se concretizar na prática. Na fase 7, que é chamada fase da integração, da integratividade, é a fase onde todas as coisas, como um míssil, como um laser, como todos os feixes de luz estão apontados para o mesmo ponto, o laser é muito poderoso. Essa é uma fase de gestão integrada. Realmente, a necessidade do sistema aqui é colocado em primeira mão e todas as áreas, e todas as pessoas, e tudo que é pensado da perspectiva de como nós podemos ajudar esse sistema a funcionar melhor. É uma fase que requer de todas as pessoas que estão ali trabalhando uma perspectiva sistêmica, uma visão sistêmica. Aqui é fundamental, além de toda a capacitação técnica e comportamental, dar para as pessoas a condição delas lerem contextos. Aqui é muito importante que elas estejam vivendo um nível de maturidade de interdependência, onde elas não estão querendo mais provar quem é mais capaz que o outro, mas simplesmente nós temos que trabalhar juntos para realizarmos aquilo que é importante para o sistema, porque se o sistema estiver sadio, nós também estamos bem. Se isso é feito, naturalmente a organização tem uma super alavancagem. Nós não sabemos ainda direito, porque não há muitas organizações vivendo a fase 7, então não sabemos quais serão os problemas da fase 7. Mas já sabemos o que vai acontecer na fase 8, porque algumas empresas estão já caminhando nessa direção. A fase 8, que é uma fase orgânica, as organizações se transformam em organizações auto-organizadoras. O que é isso, Gilberto? Significa o seguinte: diante do caos, diante da complexidade, diante das incertezas do dia a dia, incerteza vai fazer parte da nossa vida sempre. Caos é a transição de uma era para outra, e nós estamos vivendo isso sempre. E complexidade só tende a aumentar, porque é o processamento de informações nos sistemas. Então, cada vez mais, a gente tem mais informações, mais dados, mais indicadores, mais coisas para analisar. Diante do caos da complexidade e da incerteza, o time está pronto, junto com a estrutura da organização, a sua tecnologia, a sua cultura e os seus processos, para se adaptar rapidamente e responder às demandas do mercado, do cliente, conforme o contexto estiver pedindo. O que acontece? É como uma célula que se adapta rapidamente ao contexto do corpo, ou é como um organismo que se adapta rapidamente ao contexto do seu entorno. Então a organização começa a se ajustar muito rápido para as necessidades dos clientes, mudança política no país, mudança econômica no país, às vezes mudanças ecológicas. Uma empresa que dependa de muita água, naturalmente ela já começa a se antecipar e fazer os ajustes necessários para que ela dependa cada vez menos desse recurso. Na fase 8, tudo é pensado e toda adaptação acontece para se antecipar aos problemas que poderão acontecer. E podem mudar de uma coisa para outra em questões de minutos. Então, para isso, para essa velocidade, esse nível de flexibilidade, todas as fases anteriores têm que estar muito forte, né? Então é muito importante a gente compreender isso.
Você não consegue construir a fase 5, o quinto andar de um prédio, se você não tiver o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, cada fase precisa sendo estruturada gradativamente para se chegar na fase posterior. E a fase 9? A fase 9 já é um nível ainda mais elevado de complexidade, porque veja, a estrutura dos indivíduos que compõem a organização tem um certo nível de preparo técnico, comportamental e de maturidade que permite às pessoas, diante das situações de caos, manterem a calma, a tranquilidade e o discernimento do que precisa ser feito em prol da organização. A estrutura das pessoas e a estrutura da organização estão conversando. Na medida que a organização chega nesse nível de harmonia, o que acontece dentro dela? Todas as pessoas que estão ali trabalhando dentro dessa organização começam a evoluir e entrar em uma sintonia fina com a forma como a organização conduz todos os seus processos. Esse nível de sintonia, essa sincronia geram resultados incríveis. Mas para chegar nesse ponto, é vital o desenvolvimento das pessoas que estão lá. E os processos precisam ser desenhados de modo que a forma como as coisas acontecem na organização conduzem o desenvolvimento das pessoas que estão lá. A organização passa a ser, ao mesmo tempo, um ambiente de desenvolvimento humano, quando a gente pensa em termos de humanidade, o ser humano como um fractal da humanidade, e organizacional, como sendo uma célula social da humanidade. Se você conduzir a sua empresa até a fase 7, você está levando a sua empresa para um nível excelente, um nível em que a empresa vai conseguir resultados extraordinários.